Reunião de Lula e Donald Trump. Pessoal, tiveram um encontro ali na Malásia, né? Acho que foi uma rota de encontro ali. Segundo as informações aí, basicamente foi uma reunião, entre aspas, relâmpago entre Donald Trump e Lula. Tiveram basicamente 30 dias para alinhar uma reunião que já fazia muito tempo que isso não acontecia, né? Desde a questão do tarifaço ali, tiveram um encontro repentino também, mas não foi um encontro marcado, não foi nada preparado, que foi ali no discurso da ONU ali, teve uma reunião ali entre eles, os líderes mundiais, e aí eles se encontraram por acaso ali, né? Questão não nem por acaso, é questão da situação mesmo, não foi nada marcado mesmo. E essa foi a primeira, de fato, a primeira reunião mesmo, marcada, organizada, né, dentro de todos os protocolos que dos presidentes, né, ambos os presidentes, tanto de Donald Trump como também do presidente Lula, né, com a sua comissão e etc, secretários, enfim, né, pessoal da relação exterior. Então, assim, foi a primeira grande reunião, né, Donald Trump e Lula, e aparentemente Donald Trump falou muito bem de Lula, conheceu a fundo Lula aí, né, e a imprensa do Brasil inteiro aí mudou. O negócio mudou, né? O olhar agora da imprensa para Trump agora é outro. O clima é outro. Então fica até o final do vídeo para a gente ver aqui. E a gente vai bater um papo sobre essa questão aqui de Donald Trump e Lula, reunião na Malásia, especificamente na capital ali em Kuala Lumpur. Tá? Fica até o final do vídeo. Mas antes aqui, pessoal, momento muito importante, pelo menos aqui para o nosso canal, para o nosso crescimento, é a contagem regressiva para você se inscrever no nosso canal e também deixar o teu like. Vamos lá. 3, 2, 1. Thank you very much, my friend. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda aqui à nossa comunidade. Vamos... De fato, essas aspas, inclusive, que a Casa Branca usa aí, são aspas que ele disse na própria reunião diante do Lula, né? Disse que estava honrado na presença do Lula, quer dizer, a quem compare a situação com o que a gente viu desde 9 de julho, né, quando o Trump manda aquela carta endereçada ao Lula, em que faz uma série de acusações em relação ao Brasil, como promovendo uma caça às bruxas ao Bolsonaro, como violando a liberdade de expressão dos americanos, com decisões que seriam arbitrárias da Suprema Corte para prejudicar as Big Techs, que são os motores aí da economia americana, enfim, inclusive errando os dados econômicos, né, dizendo que os Estados Unidos teriam um déficit comercial com o Brasil, quando na verdade eles sustentam um superávit há mais de 10 anos já, um superávit relevante, né? Desde aquele momento, enfim, o que a gente viu foram, na verdade, 3 meses do pior momento da relação de mais de 200 anos entre os dois países, a relação mais longeva. É isso aqui que eu ia falar. Realmente a relação de Brasil e Estados Unidos é uma relação assim de centenária, né? Bicentenária, mais de 200 anos aí, em questão de não ter corte nenhum. É ser realmente sempre muda governo, entra governo, se lá é democrata, se aqui é o PT, se aqui é de direita, enfim, se tiver a questão aqui, guerra civil dos militares, qualquer problema que tiver com os militares de lá, republicanos, enfim, sempre houve essa aliança, não é? Até porque a gente está falando aqui do Brasil, né? Que o Brasil é o líder da América do Sul, o maior país da América do Sul, né? E comanda, né, a América do Sul. Então, assim, além da Argentina, né, o Brasil, o maior parceiro comercial, a maior aliança que existe do Brasil é com os Estados Unidos. Isso sempre foi, né? 200 anos. Então, assim, é uma mega aliança. E realmente eles vinham se bicando aí, né? Eu fiz vários vídeos aqui falando que realmente, cara, Donald Trump, ele tava com o canhão dele virado pro Brasil, né? Para o nosso bem, né, momentaneamente, é bom que ele descanse um pouco aí, que haja um bom entendimento entre eles. Agora, o ruim é porque é aquela coisa, né? A gente está falando de um presidente, né, Donald Trump, um presidente republicano que tem um viés
de filosofia totalmente diferente da de Lula, né? Totalmente, Lula é totalmente pró-Estado e Donald Trump, pelo menos em tese, ele é pró a liberdade de expressão, pró a questão da família, né? E então assim, é totalmente avesso, né? Talvez nos bastidores ele esteja sabendo de algumas coisas, algumas informações. Talvez não saiba que realmente não tem como o Bolsonaro ser um candidato para a próxima eleição, e aí. Mas enfim, tá, a imprensa no Brasil está dando como uma ótima relação agora entre Lula e Bolsonaro. Né? Vamos terminar aqui o comentário dessa colunista aqui da UOL para eu fechar aqui o raciocínio, tá? Com vocês. Aliás, que o Brasil tem com qualquer outra nação. Ininterrupto, né? Porque com a Argentina é anterior, mas houve uma interrupção na Guerra do Paraguai. Isso não aconteceu com os Estados Unidos, uma relação ininterrupta, mas que teve esse momento muito baixo aqui, em que os países ficaram praticamente sem canal oficial, os presidentes não se falavam, e parecia muito difícil, tanto que o próprio Lula disse que parecia impossível quando eles se abraçaram finalmente no dia 23 de setembro, ali nos bastidores da Assembleia Geral da ONU, onde um discursou depois do outro, né? Agora, a gente sabe muito bem que esse abraço e o que se seguiu nesses 33 dias, até que chegássemos a essa conversa com os dois sentados a pouco mais de 1 metro um do outro, um trabalho de bastidor da diplomacia e de empresários brasileiros bastante intenso e bastante secreto, né? Que envolveu, inclusive, a gente contou numa reportagem no All Prime, o envolvimento de um embaixador chamado Richard Grenell, que fez não uma, não duas, mas 4 reuniões secretas com Mauro Vieira, o chanceler do Brasil, e o assessor presidencial Celso Amorim, para coreografar não apenas o abraço entre os dois lá na ONU, como o telefonema que se seguiu e que levou o Trump a designar o Rubio como negociador nesse novo momento da relação bilateral. Rubio e Vieira tiveram, então, um encontro presencial na semana passada, quer dizer, anterior a essa que passamos, aqui no Washington, com suas equipes e tudo mais, em que eles acertaram esse momento que a gente vê agora as imagens. Trump e Lula era algo que os dois desejavam. 33 dias para preparar uma visita, uma reunião bilateral entre dois presidentes, especialmente em um momento de crise como esse. Para a diplomacia um tempo muito curto, portanto não havia expectativa de que se tivesse um acordo fechado, que os dois líderes pudessem lançar, mas havia sim uma expectativa de que talvez Trump já determinasse ao final da reunião aí uma suspensão das tarifas, o que era algo que o presidente Lula já tinha pediu de novo e que está posto para os americanos, que o Brasil gostaria de ver a suspensão dessas tarifas de 50%, na verdade, as de 40% em vigor desde o dia 6 de agosto, enquanto as negociações seguirem. Vão entrar negociações setoriais. Está muito claro que os americanos querem a abertura, por exemplo, do mercado de etanol, querem entrar na exploração de terras raras no Brasil, querem discutir regulação de big techs, enfim. Isso tudo vai se acelerar agora e a expectativa é que talvez Trump possa, então, decidir que os seus auxiliares, nessa reunião, já com a contraparte brasileira que o Nelson vai acompanhar em Kuala Lumpur, eventualmente possa definir já uma suspensão das tarifas, ao menos temporariamente. Diego. Perfeito. Muito bem aí, né? Basicamente, como essa colunista falou, eu iria falar sobre isso aí, que muito provavelmente o que vai ser abordado, e muita coisa deve mudar em relação aí às taxações, não é? Aí do café e de outros derivados, né? Então, assim, taxações, terras raras, tudo isso vai ser negociado e agora numa linha direta, né? Entre Donald Trump e Lula, né? Eu lembro que até eu fiz vídeos aqui em que eu dizia, né, que será que Lula tinha condições de pegar o telefone e falar com Trump, né? Aparentemente agora parece que tem, né? Eu não sei o que, como até a colunista falou,
aconteceu alguma coisa nos bastidores, teve diálogos aí nos bastidores, porque talvez até já tenha coisa já sendo decretada, já a gente não sabe, né? Porque assim, Donald Trump só vivia detonando o Brasil, era uma pressão em cima de pressão, embora que a gente sabe que Donald Trump é um marqueteiro, né? Ele trabalha dessa forma mesmo, para que o país ceda, para que tal negociador ceda, que a cabeça de Trump é isso, é negociação, né? Ele é do mercado imobiliário, ele vem nesse ramo, então assim, ele é um cara estrategista, né? E essa é uma das formas da abordagem dele. Pode ver aí a questão de Maduro, como é que está sendo. E aquela coisa, né? Assim que ele terminar, que ele finalizar a questão de Maduro mesmo, na Venezuela, agora ele já mirou para a Colômbia. Mas o próximo passo, e aí talvez já não vai haver mais, porque ele está tendo esse encontro com Lula, que já pode já ter sido aí abreviado algumas coisas, né? Mas com toda certeza, se as terras raras do Brasil estiverem na jogada, que Lula com toda certeza não é bobo, sabe que tem eleição no ano que vem, ele vai fazer de tudo, meu amigo, pra não ter problema, né? Sair bem na opinião pública, sair bem na imprensa, sabe? Essa é uma coisa que eu vejo que a esquerda tem de muito valor. É saber jogar o jogo político, sabe? Se tem uma coisa que aí eu poderia, entre aspas, dizer que eu admiraria a esquerda, é que eles sabem jogar o jogo político. Coisa que às vezes a direita já teve chance, já esteve no poder e não consegue, não sabe jogar. Não sabe jogar o jogo, sabe? Então, eu até vi recentemente aí Lula o governo estava liberando um empréstimo para reforma da Casa Nova. Eu posso até fazer um vídeo aqui, inclusive, sobre isso. Eu não li a matéria toda, só li apenas o título ali, mas eu posso jogar aqui e a gente discutir sobre isso, porque assim, né, cara, ele tá fazendo de tudo para se reeleger, entendeu? Para ganhar na opinião pública, ganhar nos bastidores, para ganhar com o povo mesmo, com a massa de manobra, principalmente aqui no Nordeste, né, onde eu moro, aqui no Nordeste, Pernambuco, Ceará, Sergipe, Bahia, enfim. Nordeste em peso, cara. Gosta dessas facilidades aí que esse governo dá, né? Infelizmente, né? A gente vê uma grande disparidade entre o Sul e o Nordeste do Brasil, como que é, né? A gente vê, né? Em questão de estrutura mesmo das cidades, organização, nos mínimos detalhes de tudo. A diferença é absurda, né? E futuramente, inclusive, eu vou estar fazendo uns vídeos aqui sobre imigração. Gostaria que você comentasse aí embaixo, deixasse seu like sobre isso aí, se você tem interesse sobre esse tipo de tema também. Que eu tenho visto aí muita coisa na Europa, aí a Alemanha destruída pelos árabes, Inglaterra, França, Portugal, enfim, sendo invadida por lá. A gente está querendo fazer uns vídeos sobre isso, tá bom? Então era isso, né? Como eu falei, Donald Trump e Lula agora estão de cara nova, né? Eles estão de cara nova, a imprensa tá aplaudindo, tá todo mundo gostando e vamos ver onde é que vai parar, né? Porque no final das contas só quem perde é eu e você, tá bom? Então deixa o teu like, se inscreve no nosso canal e vou ficando por aqui. Te aguardo no próximo vídeo. Valeu, pessoal, fui!